Uhum. Tem uma pergunta aqui do nosso público, estamos aí já nos encaminhando já para a parte final do programa, mas a professora Vicente Barbosa pergunta: professores, chama a gente de professores, olha que chique, só o Carlito é professor aqui, o resto é tudo jornalista. Esses atos terroristas, de certa forma, fortalecem o governo Lula, uma vez que parlamentar que apoiar isso pode estar perdendo eleitor? O que você acha, Thomas? Então, eu não acho que, assim, não vou jogar no 4 anos, eu acho que fortalece sim o governo Lula nesse começo. Eu acho que ele vai isolar o bolsonarismo nesse começo. E ele permite ao governo Lula, por exemplo, assim, hoje o governo Lula, assim, vamos lá, durante a negociação da PEC da transição, o Lula fechou um acordo com o Arthur Lira, que era basicamente apoiar a reeleição do Lira em troca da aprovação da PEC. Em algum determinado momento, o Lira tentou renegociar o acordo. Ele falou, não, lembra que eu te prometi aquilo, mas agora eu te entrego mais além do que eu tenho, eu quero mais um ministério. E houve aquela confusão toda do Ministério da Integração Nacional, que o candidato, quer dizer, o indicado pelo Lira era um deputado que havia durante toda a campanha, não feito só uma campanha contra o Lula, mas uma campanha muito, muito agressiva contra o Lula e contra o PT. Ao final, o Lula não aceitou e ficou por isso, mas ficou ali ruim. Eu acho, e a gente tem que ser muito honesto com isso, o fato do Lira ter, na noite de domingo, soltado aquele tweet, que ele ia chamar uma reunião, e etc., e pego um avião, vindo para Brasília, para mostrar solidariedade, isso é um ato político, e aí, assim, perfeito. Você pode não gostar do Arthur Lira, mas assim, foi exatamente o ato político que devia ser tomado. Se existe alguma possibilidade hoje do Lula fechar um acordo com o Arthur Lira que não estava há X semanas atrás. Então, eu acho que realmente permite agora, por isso que eu estou falando, existe a possibilidade de você isolar os golpistas num canto e você conseguir aprovar algumas coisas. Mas aí eu entro uma coisa que para mim é agoniante. Cadê a agenda legislativa do Lula? Assim, qual é a agenda? Quer dizer, ok, vamos lá, vamos dizer que ele fecha um acordo com o Arthur Lira e ele tenha 320 deputados. Dá para aprovar até PEC. A gente consegue tirar 5 projetos que o Lula quer aprovar no Congresso? Eu não consigo dizer, eu não consigo enumerar assim, sabe? Fora que dá uma sensação um pouco ruim que, assim, ele tem 320 votos, na verdade, para não sofrer impeachment, né? O Congresso, ele criou esse vício terrível, que começou claro no caso da Dilma, porque é um negócio, você precisa de governabilidade, tá, o que você vai fazer com esse poder? Eu não sei. É só defensivo. Sim. Então, o que ele consegue o que a gente tem claro, ele vai dar o Bolsa Família para os mais pobres, isso está claro. Não, mas isso não é legislativo, já passou. Isso já passou, está aprovado. Agora, assim, precisa ser propositivo nas outras questões. Foi feito muitas promessas na campanha e aquela coisa. E é claro, vai ser uma cobrança horrorosa para cima do novo governo, mas assim. Agora está acontecendo, Pedro, inclusive circulando nos grupos bolsonaristas, uma fake news, e eu estou falando que é fake news textualmente, né? Parecendo até redundância falar de bolsonarismo e fake news, mas a gente precisa ser pleonástico às vezes aqui para que fique bem claro, né? Nem todo mundo conseguir entender. Que o Lula tinha prometido que ia isentar o pagamento de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, e aí hoje o Tempo publicou uma matéria que diz que em 2023 quem recebe um salário e meio aproximadamente, que eu não lembro exatamente, é 1.900 uma fração, vai pagar imposto de renda. E aí o que é que os bolsonaristas fizeram? Eles não pegam a matéria, eles pegam só a manchete da matéria e jogam lá. Porque no corpo da matéria, o que é que tem no corpo da matéria? Tem uma fala do agora ministro Wellington Dias, ainda no período da eleição em 2022, dizendo que essa meta era uma meta do mandato, mas que não conseguiria ser aplicada para 2023. Só que eles sabem que quem segue eles não faz esse trabalho de ler. É basicamente Ctrl-C e Ctrl-V, recebe e compartilha. Por isso que eu acredito, e aí a gente precisa ter uma discussão bem ampla sobre isso, punições, em específico para legisladores. Porque para a sociedade civil organizada é muito complicado, porque tem o trabalho de jornalistas sérios, né? Não o pessoal que
que fez o que fez nesses últimos 4 anos para poder ganhar dinheiro e notoriedade, mas tem de ter algum tipo de legislação que atente para isso, porque hoje existe um mercado que visa deliberadamente produzir e publicar informações falsas para capitalizar. E as plataformas têm alternativas para derrubar esses perfis e ignoram pelo próprio capitalismo, porque elas rendem muito dinheiro. Eu trouxe aqui no meu canal, Thomas, há alguns meses atrás, o faturamento da Jovem Pan só com os canais. E isso no campo da suposição, baseado ali na média de CPM de um canal como a Jovem Pan, né? Para quem não sabe o que é CPM, é custo por 1.000 visualizações que aparece a monetização. E eu descobri que a Jovem Pan fatura ali, na hipótese menos generosa, entre 6 e 8 milhões de reais, somado todos os seus canais, e na hipótese de um CPM mais generoso, entre 18 milhões e 24 milhões de reais. Então, na média, a Jovem Pan estava tirando cerca de 10 milhões por mês de monetização com todos os seus canais. O programa. Não falando de anunciante, é o Google, né? Você tá falando o Google, o programa, por exemplo, Pedro, que é apontado como o maior disseminador de fake news do Brasil, que era o Pingo nos Is, era o programa de maior audiência da Jovem Pan, tinha mais de 100 milhões de visualizações. Só ele rendia mais de 1 milhão em monetização. Só um programa. Então, era muito barato para a Jovem Pan pagar, tipo, 200 pau para o Augusto Nunes, 60 pau, 70 pau para o Rodrigo Constantino, 80 pau para o Paulo Figueiredo, porque eles ganhavam isso só com monetização do YouTube. Fora a página no Facebook, que monetiza proporcionalmente muito melhor que o YouTube, e que a Jovem Pan também tinha esse material. Então, a cobrança tem que ser feita com as plataformas, porque se está lá, Thomas, nas diretrizes, que não pode, não tem isso de fazer, a gente acha que não pode aqui, mas esse aqui pode. Porque eu já fiquei desmonetizado no YouTube, no Facebook, por um período, com o conteúdo dentro das regras, tanto que eles reconheceram que a monetização não deveria ser desativada, mas mesmo assim aplicaram a punição, que isso para mim acho que é o mais patético. Eles mandaram um e-mail pedindo desculpa pelo transtorno, que meu vídeo realmente não estava infringindo as diretrizes, mas me aplicou a multa, que era uma punição de 7 dias, sem monetizar os meus vídeos no Facebook. Então, a gente tem de encontrar algum mecanismo, e isso é algo muito cuidadoso no que diz respeito à rede social, que é algo diferente da regulação da mídia, para mim, mas isso é especificamente para a rede social, de como se pode, por exemplo, desmonetizar. Pode ter um projeto de lei, por exemplo, Thomas, que proíba políticos de monetizar conteúdo em redes sociais. Porque olha o Gabriel Monteiro, o que aconteceu com ele antes de ser preso, quando o canal foi desmonetizado em abril. De abril em diante, ele parou de produzir conteúdo, ficou um mês sem produzir, depois passou a produzir uma vez ou outra, porque não dava mais dinheiro. Ele saiu de uma renda de 340 mil reais aproximadamente para zero. Então, assim, eu acho que tem de ter isso. Porque o MBL acendeu assim, o Kim Kataguiri acendeu assim, o Guto Zacarias acendeu assim, a Carla Zambelli acendeu assim, a Bia Kicis, mesmo não sabendo como monetizar na época que ela criou os canais dela lá, mas ganhou notoriedade assim, a Joyce Hasselman assim, sem falar nos conglomerados da mídia de extrema-direita, que surgiram, né? A própria Jovem Pan, que virou essa gigante assim, o Terça Livre, que também virou uma gigante dentro do universo da extrema-direita assim, e o Folha Política, se eu não me engano, né? Que era o... É porque esse sistema que a gente conhece como o Gabinete do Ódio, Carlos, isso é importante de lembrar. O Folha Política é o caso, porque ele é da época do impeachment da Dilma. Isso foi gestado lá atrás. Até o Alexandre Frota, que hoje é minha fonte, ele estava lá no meio. Ele é o mesmo gestor. Mas lá era incipiente, Pedro. Quando isso virou um negócio extremamente rentável, foi entre 17 e 18. 18, sim. Muitos milionários, eu falo milionário porque teve gente que ganhou, tipo... Eu conheço uma pessoa que ganhou 24 milhões de reais entre 17 e 18 só com material em defesa de Bolsonaro. Uhum. Então, assim, era muito dinheiro que corria nesse submundo. E para a plataforma, porque, lembrem vocês, e o Thomas vai concordar talvez, as plataformas não têm ideologia, né, Thomas? Não tem ideologia, elas só pensam, né? Não, são neutras. São neutras, né? São neutros, então eles não estão preocupados em tese, né, com isso. São tão por neutros isso que eles que ela cai um pouco para um lado, assim, às vezes. Quando você fala uma coisa... É quase uma gravidade, assim. Não fale do comunista Marquinho, que o Marquinho, né, pro mundo aí bolsonarista é comunista, né? Eu não falo do Monark, o Monark vai falar que é tudo de esquerda. Não, o Marquinho, né, o Mark Zuckerberg, né, ele que é apontado aí pelos bolsonaristas como
o comunista, né? O comunista que odeia a esquerda, eu queria entender isso. Não, mas falando, logicamente que não tem como você você não tem como desbolsonarizar o Brasil se você não tiver uma política sobre redes sociais, assim, tipo, ponto, porque essa extrema-direita, o que difere essa extrema-direita da extrema-direita que a gente conhece, tradicional e tal, que a gente leu nos livros? Bem, tem essa coisa, a lógica, assim, o ódio é igual, o uso do ressentimento é igual, a diferença com o outro é igual. A parte, vamos dizer assim, o eixo ideológico não é tão diferente entre um cara da extrema-direita dos anos 90 do cara de hoje. Mas a forma como ele dissemina essa informação e a forma como essa informação ela pode ter vários pontos. O que eu acho, assim, que eu que fiz o meu mestrado em Bolsonaro, nas mídias sociais do Bolsonaro, a questão toda que sempre me fascinou é a dubiedade, como ele usava a dubiedade, né? Porque nada dele pega e nada dele fala exatamente isso. Não, ele fala isso, mas ao mesmo tempo ele fala outra coisa. Então, você pode ler aquilo de diversas formas. Ele fala, não, a vacina chinesa e tal, mas olha, nós todos temos que cuidar da nossa saúde. Então, ele consegue, isso é a genialidade, quer dizer, a genialidade, isso é método, como diria um certo bolsonarista famoso. Tem um método nisso, de você sempre falar várias coisas. Então, ao mesmo tempo que ele diz que os atos de domingo são reprováveis, porque igual a esquerda faz, ele pega e fala que você tem que continuar protestando, porque esse governo não é legítimo. Quer dizer, essa forma como... Isso não vai acabar com o governo, com a vitória eleitoral do Lula, com a reconstrução a reforma no Planalto, a reforma nos prédios. Isso não vai acabar assim. E só com a prisão das pessoas. Então, assim, é uma coisa mais complicada, entendeu? E nem vai acabar em 4 anos, tá? Assim, a direita mais raivosa vai continuar, porque não é um problema só brasileiro, né? Enfim. Ela é um problema global em que, felizmente, nós estamos inseridos. Estamos chegando aqui... Nós somos inseridos e estamos no centro dela, né? A gente está no meio do furacão.